Tem certas coisas na vida que dão errado, mas no final das contas você acaba descobrindo que foi melhor ter dado errado. Aquela reprovação minha no concurso para procurador da República foi uma delas, porque eu não seria feliz naquele cargo, provavelmente não voltaria a estudar para concurso. E outra, dentre muitas coisas que deram errado, foi uma viagem que eu marquei naquele julho de 2006. Marquei de ir para Machu Picchu, era a segunda vez que eu tentava ir lá, a primeira tinha dado errado. E eu marquei com um amigo então, só que 15 dias antes da nossa viagem, eu faria essa viagem aí na segunda quinzena de julho, voltaria e iria para o Recife fazer a prova da primeira fase na quinta região. O que aconteceu? A Varig quebrou. Com a quebra da Varig, nossas passagens eram da Varig, estava numa fase em que não sabia se teria voo, se não teria. Eu falei para o meu amigo, falei, Marcos, vamos desistir dessa viagem? Só que eu não sabia o quanto aqueles dias de estudo seriam importantes depois, para mim. Passei então essa segunda quinzena aí de julho, estudando mais focado para a primeira fase, de novo. Vocês lembram, até o concurso de Goiás eu respondia questões objetivas, estudava jurisprudência, lia muita lei seca, depois eu passei a resolver questões abertas, depois fiz sentenças, só que eu precisava voltar ao meu treinamento para uma primeira fase. Então foram 15 dias de questões aí mais fechadas, questões objetivas, e então eu fui para o Recife. Cheguei com 2 dias de antecedência, bem tranquilo, consegui me instalar na praia de Boa Viagem, numa pensãozinha, numa pousadazinha bem simples, mas perto da praia. E quem disse que eu não estudei na praia? Para quem tinha estudado na igreja, na pizzaria, na fila do banco. Claro, peguei lá meu materialzinho, sentei na praia de Boa Viagem, não dava para entrar na água mesmo, porque lá tem muito tubarão, nem pode. Fiquei ali estudando. E deu domingo, fui fazer a prova lá no Recife. Já no começo aí eu tive uma outra grande lição, essa prova era com consulta e eu vi candidato que não tinha levado lei nenhuma, desesperado. Eu falei, bom, isso é importante ler o edital, quem não leu o edital dança. Outra lição que eu tinha, olha, não fica escutando conversa de candidato na hora da prova não, porque às vezes o cara tá ali falando de uma coisa que você não conhece, aquilo vai te angustiar. Então eu fui fazer a prova lá no Recife, não conhecia ninguém, entrei na sala, com antecedência, lógico, relembrei mais uma lição que eu tinha, essa já da época do vestibular. Olha, sentar numa sala para fazer uma prova de vestibular de concurso, aquilo ali, a sua adrenalina vai a 1000. Qual que era o meu segredo? Simples. Fechava os olhos e começava a pensar em coisas boas. Só coisas boas. Gente que eu gostava, situações legais na vida, viagens. Aquilo ali, quando eu via, eu tinha uma imersão naqueles pensamentos bons. De repente eu abri o olho, eu estava mais tranquilo. Técnica que eu desenvolvi, sei lá como, mas funcionou. Comecei a prova no Recife, tranquilo, um dia de calor. Quem conhece o calor de Pernambuco, olha, aquele dia estava horrível, mas horrível, horrível. Mas vamos lá, vamos fazer a prova. A mesma técnica de sempre para fazer questões fechadas, que é o quê? Fazer as questões da primeira até a última. Assinalava lá as que eu tinha certeza já, mas não marcava no gabarito. As que eu não tinha certeza, que eu tinha dúvida, eu já ia excluindo as alternativas que eu sabia que não eram a alternativa correta. Chegava ao final da prova, voltava ao início, aí eu já relia a que eu tinha marcado, que eu tinha quase certeza, anotava no gabarito e tentava resolver as outras, na sequência já marcando no gabarito. No final sempre sobrava aí 10, 15% das questões que eu tinha muita dúvida, aí eu ia lá e tentava por final responder e olhando também se tinha aquela questão, 2 erradas eliminam uma certa, então eu procurava chutar aí só que eu sabia que não ia me prejudicar no resultado final. Foi assim que eu fiz, saí do Recife bem feliz com a prova que eu tinha feito e voltei para Minas. Aí logo depois, 15 dias depois, eu tinha a prova da segunda fase em Goiás. Fui para Goiânia de ônibus, na época eu só tinha um carro, deixei com a minha esposa. Era uma semana de prova, segunda a sexta, 4 questões por dia à tarde. Então eu fui com antecedência, estabeleci uma rotina bem bacana. Eu acordava de manhã, tomava meu café, voltava para o quarto do hotel.
Apesar de nunca gostar de estudar na véspera, e muito menos no dia das provas, nesse concurso eu abri uma exceção e fui reler as questões abertas que eu tinha respondido. Então eu reli ali durante 1h30, 2 horas, hoje vai ter prova de direito administrativo e direito civil. O que eu já respondi de questão aberta? Essa. Beleza, eu tomava o banho, pegava um ônibus, ia lá para o shopping Flamboyant, almoçava, dali eu pegava um táxi até o lugar pertinho, lá onde tinha a prova. Fazia a prova, pegava o ônibus e voltava aí para o hotel, tomava um banho, descansava e dormia. Essa foi minha rotina. Mas sabe o que foi mais legal? Foi descobrir que das 20 questões que foram cobradas aí nesses 5 dias de prova, 20 questões discursivas, 7 ou 8 estavam ali no material que eu tinha preparado para mim mesmo. As questões que eu fui respondendo ao longo do tempo, questões discursivas, elas se repetiram no concurso em boa parte. Aí eu falei, então realmente o examinador não tem muita criatividade. Valeu. Não estava preparado especificamente para o concurso de Goiás, mas aquelas questões foram fundamentais. Voltei novamente para Uberlândia e 15 dias depois, eu tinha sido já aprovado na primeira fase do concurso de juiz federal lá no Recife, eu tinha a prova aí de segunda fase do Recife, que era uma dissertação. Se eu não estou enganado, tinham 2 ou 4 questões discursivas, acho que eram 4 questões discursivas, uma prova de sentença civil e uma prova de sentença penal. Foi aí que eu vi que Deus existe. E essa é uma história que eu sempre conto porque foi uma história maravilhosa.